Ele estava sentado ali naquele assento atrás de você. E perguntei: onde estão seus pais? Ele olhou de volta para mim e disse: eu matei os dois. Em 10 de junho de 2006, Lori, de 24 anos, havia feito planos para uma noite das garotas, na casa de sua melhor amiga, Lindsay Brown. Elas haviam planejado tomar algumas bebidas e assistir a um filme. Nós íamos tomar bebidas na minha casa, acredito, e assistirmos um filme, meio que sair e fazer um tempo de garotas. Lori conheceu Lindsay no 3º ano da Universidade de Auburn. Lindsay ficou impressionada pela personalidade doce, charmosa e extrovertida de Lori. As duas meninas rapidamente se tornaram grandes amigas. O vínculo entre elas só ficou mais forte quando ambas, após a formatura, conseguiram empregos no mesmo centro de saúde mental. Por volta das 18h30 do dia 10 de junho, quando Lori ia para a casa de Lindsay para a noite de filme, ela ligou para lhe dizer: vou parar na loja, pegar as misturas de bebida e depois estarei indo para sua casa. Infelizmente, ela nunca chegou lá. Lindsay ficou preocupada quando não soube mais nada de Lori naquela noite. Nem no dia seguinte. Ela ligou várias vezes para Lori e deixou mensagens na secretária eletrônica de sua casa, mas não teve resposta. Ela esperava saber o que aconteceu com Lori quando conversassem no trabalho. Mas ela não apareceu para trabalhar na segunda-feira, 12 de junho. Então, as preocupações de Lindsay aumentaram. Era muito incomum Lori faltar ao trabalho sem avisar ninguém. Depois de outra ausência no trabalho na terça-feira, 13 de junho, Lindsay, juntamente com uma colega de trabalho, foi à casa de Lori para verificar como ela estava. Quando chegaram à casa, não encontrou Lori em lugar nenhum. Ao entrar, encontrou a porta destrancada e o ar-condicionado ligado, o que foi surpreendente. Ela também observou que o cachorro de Lori, Peanut, estava dentro de sua gaiola. Ele parecia bem alimentado e feliz, como se alguém tivesse cuidado dele. Curiosamente, a gaiola estava limpa, mesmo depois de Lori estar desaparecida há vários dias. Lindsay sentiu que algo estava errado, já que não era do feitio de Lori deixar seu amado animal de estimação fechado na gaiola. Algo está terrivelmente errado. Não há porquê ela deixar o Peanut na gaiola. Ela lembrou que Lori havia colocado 3 tapetes na cozinha, porque o cachorro se recusava a andar no piso de cerâmica. Esses tapetes estavam desaparecidos, assim como a lata de lixo do lado de fora, que continha ferramentas de quintal, e a secretária eletrônica estava desligada. Mais tarde, no mesmo dia, 13 de junho de 2006, a mãe de Lori, Arlene, recebeu uma ligação do trabalho de Lori sobre sua ausência por 2 dias seguidos. Arlene imediatamente tentou ligar para ela, mas não conseguiu. Preocupada com o bem-estar da filha, Arlene saiu em direção a Auburn após avisar ao seu marido, Casey, sobre o desaparecimento de Lori. Ao chegar ao trailer de Lori, Arlene encontrou uma cena perturbadora. Ela notou que a porta estava ligeiramente aberta. A cama de Lori estava perfeitamente arrumada, mas não havia sinal dela. O carro de Lori também estava desaparecido. Um exame mais detalhado revelou que os tapetes da cozinha de Lori, uma almofada do sofá, um termômetro de Galileu, uma lata de lixo verde em que Lori havia colocado um ancinho e uma pá, e o fio do telefone fixo estavam todos desaparecidos. Sinais de alerta soaram, quando Arlene percebeu que algo estava terrivelmente errado. Ela oficialmente relatou o desaparecimento de sua filha, ainda com a esperança que ela aparecesse, eventualmente.
Em 14 de junho de 2006, 4 dias após o desaparecimento de Lori, por volta das 4h40, o carro dela foi encontrado em chamas em uma rua sem saída. A partir desse ponto, a investigação passou de um caso de pessoa desaparecida para algo mais grave. A polícia desconfiou que poderiam ter tirado a vida dela. O que teria acontecido com Lori? A intuição da sua mãe lhe dizia que ela estava viva, mesmo após saber os surpreendentes antecedentes de um amigo dela. Bem-vindo de volta a Mistérios Resolvidos, onde cobrimos casos de todo o mundo. Hoje vamos analisar um estranho desaparecimento que foi solucionado após 16 anos. Então, vamos a mais um mistério resolvido. Depois de 3 dias de Arlene não ter notícias de sua filha, ela decide ir até a casa da jovem. Ao chegar, percebe que o carro da filha não está lá, assim como algumas de suas coisas. Desesperada, começa a procurar respostas. No meio dessa busca, ela recebe a devastadora notícia de que o carro da filha pegou fogo. O coração aperta ao pensar no pior, enquanto as dúvidas se multiplicam. E o medo de que algo grave tenha acontecido toma conta de sua mente. O caso de hoje nos leva a Auburn, localizada no condado de Lee. Auburn é a maior cidade do leste do Alabama. Também é a área metropolitana, de crescimento mais rápido do estado. É uma cidade universitária, conhecida por ser a sede da Auburn University, uma das maiores instituições de ensino superior do Alabama. Com uma atmosfera vibrante e acolhedora, a cidade combina tradição e inovação. Além de sua forte ligação com a educação, Auburn oferece uma rica cultura esportiva, especialmente no futebol americano universitário, onde os Tigers são muito populares. A cidade também é cercada por belezas naturais, com parques, lagos e áreas verdes, tornando-a um destino atraente para estudantes, famílias e visitantes. Apelidada informalmente de a aldeia mais encantadora das planícies, Auburn é um caldeirão de culturas. Esta histórica cidade universitária abriga a Universidade de Auburn, uma das universidades públicas mais reconhecidas dos Estados Unidos. E a história de hoje envolve uma ex-aluna desta universidade, Lori Zlozinski, filha de Casey e Arlene Zlozinski. Lori nasceu em 21 de setembro de 1981, com olhos azuis e cabelos loiros. Ela sempre foi adorada por seus pais e pelo seu irmão mais velho, Paul. A família era originalmente do estado de Nova York, mas quando Lori tinha apenas 13 anos, se mudou para o sul, para uma área rural do Alabama, perto da cidade de Auburn. Como uma menina criada no campo, Lori era uma amante apaixonada dos animais. Ela sempre teve cachorros aos que amava, e o amor era mútuo. De acordo com seus amigos, Lori era absolutamente linda. Adorava passar tempo com os amigos, assistir filmes, andar de bicicleta e jogar videogames. Além de toda essa diversão, também era muito estudiosa, e sua família a apoiava ao máximo. Após concluir o ensino médio,
Lori se matriculou na Universidade de Auburn, onde cursou psicologia com especialização em criminologia. No terceiro ano, ela fez amizade com Lindsay. Seus pais compraram uma casa móvel para que ela pudesse morar fora do campus, em um parque de trailers bem cuidado, que era popular entre os estudantes. Ela vivia sozinha com seu amado cachorro, Peanut, um Yorkshire Terrier. Lembro do dia em que a conheci. Nós meio que clicamos imediatamente. Eu poderia dizer que ela era uma pessoa calorosa, muito amigável, apenas extrovertida, amando todas essas coisas boas. Seu vínculo próximo com a família permaneceu intacto, com sua mãe ligando todos os dias para saber como ela estava. Em 2005, Lori se formou com honras na Universidade de Auburn. Logo após a formatura, ela conseguiu um emprego no Centro de Saúde Mental do Leste do Alabama, enquanto ainda morava no parque de trailers. Ela era de bom coração. No Natal desse ano, ela avisou a sua mãe que levaria um amigo a passar o Natal, pois esse amigo era órfão e não tinha família com quem desfrutar o Natal. Ela me perguntou, ela disse: "Mãe, ele não tem família. Posso convidá-lo?" Ela se sentiu mal por ele passar o Natal sozinho. Ele era amigável, muito educado. Ela também fazia planos para cursar um mestrado em psicologia num futuro próximo. A família de Lori estava orgulhosa de suas conquistas, sem imaginar o mal que se aproximava. Então, aconteceu o pior pesadelo de Arlene. Lori desapareceu. Quando a investigação foi iniciada e a polícia examinou o trailer de Lori, não conseguiram encontrar evidências significativas que pudessem aclarar o que aconteceu. No entanto, eles notaram sinais de uma luta e marcas de arranhões na parede. Foi encontrado fluido masculino no lençol de Lori e vestígios de sangue na maçaneta da porta. Um cabide e um único brinco de argola dourado também foram recuperados na cena. A polícia logo recuperou imagens de vigilância de 10 de junho de 2006, mostrando Lori em um Walmart do Alabama. Essa foi a última vez que Lori foi vista, e ninguém tinha ideia do que aconteceu com ela depois disso. Uma pessoa próxima a Lori sugeriu que talvez um amigo dela e de Lindsay podia saber de algo. Joel Montero. Ele era conhecido da polícia por mais de um acontecimento no passado. O entrevistaram, mas ele disse não saber nada do que poderia ter acontecido com Lori. Quando lhe perguntaram aonde estivera sábado à noite, quando Lori desaparecera, ele disse que esteve todo o fim de semana em Dallas, a mais de 1.000 quilômetros dali, e apresentou comprovantes que demonstravam isso. E ninguém sabia nada de Lori. No entanto, uma dica surgiria mais tarde naquele dia. Arlene recebeu uma ligação de um amigo de Lori, Daryl Richard Ennis, de 25 anos, comumente chamado de Rick. Lori conheceu Rick em uma pista de boliche, onde ele trabalhava, e ela, desde quando era estudante, costumava frequentar o local. Rick fora o amigo que ela convidara para passar o Natal com sua família. Lori sentia pena de Rick Ennis por não ter família própria. No entanto, Arlene, a mãe de Lori, não conseguia acreditar no que estava lhe contando. Apesar da amizade próxima de sua filha com ele, ela não acreditava que Lori estivesse envolvida com tráfico. Rick disse a Arlene que encontrou Lori no dia em que ela desapareceu e achava que ela poderia ter saído para fazer uma transação de venda de mercancia ilegal. "O quê?" Arlene respondeu. Não há como. Minha filha não faria nada assim." Ela achava que ele estava simplesmente mentindo, mas não tinha ideia do motivo. Depois, a polícia recebeu essa informação do próprio Ennis. No entanto, antes que pudessem agir, uma descoberta aterrorizante foi feita. Em 14 de junho de 2006,
4 dias após o desaparecimento de Lori. Foi quando o carro de Lori foi encontrado em chamas. Em uma rua sem saída, perto da pista de boliche, onde Rick havia trabalhado anteriormente. A partir desse ponto, a investigação passou de um caso de pessoa desaparecida para um possível homicídio. Os sentimentos eram inacreditáveis, do medo e do conhecimento de que algo muito ruim havia acontecido. Disse Arlene. Quem incendiaria seu carro? E por quê? De acordo com os investigadores, o incêndio destruiu qualquer vestígio de evidências que poderiam ter sido encontradas dentro do carro. No entanto, Lori não estava no veículo no momento em que ele foi queimado. Um cigarro enrolado à mão foi encontrado no chão perto do carro. E um galão de gasolina foi localizado nas proximidades, na floresta. Este incidente horrorizou a família de Lori, que passou a ter quase certeza de que algo muito grave havia acontecido com ela. A informação fornecida por Rick a Arlene era a única pista na época. Quando Rick foi levado para interrogatório, ele repetiu a mesma história que contou a Arlene, adicionando mais detalhes desta vez. Ele afirmou que ele e Lori cultivavam plantas de cannabis e que ela poderia ter saído para vender sua parte do produto obtido. Ele também sugeriu que Lori poderia estar lidando com pessoas perigosas. No entanto, mesmo após uma busca minuciosa no trailer de Lori, a polícia não encontrou nenhuma evidência que sustentasse a alegação de que Lori estivesse envolvida com esse tipo de produto. Durante a entrevista com Rick, os investigadores também notaram vários arranhões nas mãos e nos braços de Rick, o que ele atribuiu ao seu cachorro. Informações mais preocupantes vieram à tona quando os investigadores falaram com Lindsay, a melhor amiga de Lori. De acordo com Lindsay, durante a última ligação que fez para Lori, no dia de seu desaparecimento, ela ouviu Rick Ennis falando ao fundo. Como Ennis era amigo de Lori, Lindsay não pensou muito nisso na época. Ela também mencionou que quando enviou uma mensagem para Rick, perguntando sobre o paradeiro de Lori, ele afirmou que Lori estava bem na última vez que a viu. Lindsay também informou aos investigadores que antes de seu desaparecimento, Lori lhe contou que Rick havia escrito uma carta de amor para ela, mas seus sentimentos não seriam correspondidos por ela. Lori disse a Lindsay que não estava romanticamente interessada em Rick e planejava conversar com ele sobre isso. Mais tarde, os investigadores descobriram que Rick havia falado com seus amigos sobre a carta e a rejeição de Lori. Quando a polícia entrevistou Rick, confrontando-o com essas novas informações, ele admitiu ter se encontrado com Lori horas antes de seu desaparecimento, mas insistiu que ela estava bem quando ele saiu, preparando-se para ir à loja. No entanto, inconsistências nas declarações de Rick começaram a surgir. Os investigadores começaram a focar em Rick Ennis como seu principal suspeito. Suas suspeitas aumentaram após revistarem o carro de Rick e encontraram vários itens de interesse, incluindo uma faca, materiais de limpeza e algemas. Para reunir mais informações, investigaram o passado de Rick e descobriram detalhes sombrios que não esperavam. Sentado ali naquele banco atrás de mim, perguntei: onde estão seus pais? Ele olhou direto para mim e disse: matei os dois. Descobriu-se que Rick Ennis havia tirado a vida de sua mãe e de seu padrasto quando tinha apenas 12 anos de idade. Em 3 de março de 1993, 10 meses após o casamento de sua mãe com o seu padrasto, Rick atacou sua mãe, uma doce senhora frequentadora de igreja, e bateu nela até lhe tirar a vida com um taco de beisebol, após atirar no rosto dela em seu trailer em North Montgomery, Alabama. Quando seu padrasto, Ed Joe Flowers, chegou em casa, Rick atirou nele no rosto com uma espingarda. Após isso,
Rick dirigiu o carro da família, eventualmente colidindo com uma cerca na estrada. O patrulheiro estadual do Alabama, John Clark, encontrou Rick caminhando ao longo da rodovia. Quando Clark perguntou onde estavam seus pais, Ennis friamente respondeu: "Eu matei os dois." Na mochila dele, o patrulheiro encontrou uma faca de cozinha, munição e provas dos terríveis acontecimentos. Quando perguntado por que tirou a vida dos seus pais, o menino de 12 anos, sem emoção, disse que estava com raiva porque eles estavam planejando se mudar e ele não queria deixar a escola. Durante 2 dias, Rick viveu com os corpos enquanto continuava a frequentar a escola. Ele também confessou que tinha planos de fazer o mesmo com suas 3 meio-irmãs. Devido à sua idade, Rick não pôde ser julgado como adulto e foi condenado a apenas 9 anos em detenção juvenil por tirar a vida dos seus pais. Após sua libertação, Rick se mudou para Auburn, onde conheceu Lori Slozinski. Após o desaparecimento de Lori, ele permaneceu como o principal suspeito no caso. No entanto, apesar de seu histórico criminal e uma montanha de evidências circunstanciais, sem o corpo dela ou qualquer evidência direta, era impossível acusá-lo do caso de Lori. Rick foi embora de Auburn apenas semanas após sua entrevista com os detetives e se mudou para Huntsville, Alabama, em 2007. Nessa época, o caso de Lori estava arquivado. Em Huntsville, Rick passou a morar com um colega de quarto, chamado Abram Sissons. Abram notou que Rick trouxe tapetes de cozinha com ele, que ele alegou terem sido um presente. Também mencionou estar apaixonado por uma mulher de Auburn que desapareceu sem deixar vestígios, mas não revelou seu nome. Abram não deu muita importância a essas conversas, até descobrir o passado sombrio de Rick. Depois de descobrir o histórico de Rick, Abram pediu que ele deixasse o apartamento. Abram mais tarde afirmou que quando voltou ao seu apartamento estava completamente revirado. No entanto, a polícia recuperou os tapetes, um dos quais testou positivo para o sangue de Rick. Abram também disse ter visto um termômetro de Galileu no quarto de Rick, semelhante ao que desaparecera da casa de Lori. Infelizmente, mesmo com essas descobertas, a polícia ainda não conseguia provas conclusivas que o ligassem ao caso de Lori. Apesar de ser o principal suspeito, o caso permaneceu sem solução, enquanto a família de Lori continuava aguardando respostas. Por anos, este caso não teve atualizações. Então, em 2016, após uma década, Mark Whitaker, um agente especial do Departamento de Investigação do Estado do Alabama, chefiou uma unidade de casos arquivados e começou a investigar de novo o desaparecimento de Lori. Com sua equipe, que incluía seu parceiro de longa data, o agente J. Barnes, e o caso de Lori tornou-se o primeiro projeto deles. Eles revistaram as evidências, enviaram itens para testes forenses e conduziram várias entrevistas e reentrevistas. Após reexaminar as evidências, Rick naturalmente continuou sendo o principal suspeito. O agente Whitaker estava ciente do passado de Rick quando criança e tinha uma forte sensação de que ele havia feito algo semelhante com Lori. No entanto, faltavam as provas necessárias para acusá-lo. Sem novas evidências e sem o corpo de Lori. Então, tinha que achar provas. O incêndio destruiu qualquer evidência que houvesse no carro. Mas um investigador relatou encontrar um pequeno item no chão, nas proximidades. Uma bituca de cigarro enrolado à mão. Ele o coletou, mas não foi testado na época. Agora, a equipe de Whitaker o enviou para teste. Havia também um tambor de gasolina que foi encontrado nas proximidades e que um semelhante faltara no boliche onde Rick havia trabalhado. Estava a 1.000 metros do boliche e a 30 metros do carro.
mas havia uns trilhos de trem que uniam esses dois pontos. E Rick teria levado o galão por esses trilhos. Eu sempre pensei que era o que Ennis usou para o transporte, passando pelos trilhos da ferrovia, porque é um tiro direto. Você não será visto, a menos que queira ser visto. E esses trilhos de ferrovia levam à casa de Lori, disse Whittaker. Na casa havia sinais de uma luta violenta. Havia marcas de arranhões nas paredes. Elas eram pretas, assim como o fundo dos sapatos dela. E havia alguns aqui em cima, apontou Whittaker. Então, obviamente, houve uma luta. Alguém provavelmente estava chutando as pernas no ar. Whittaker também se lembrou do cachorro de Lori, Peanut, que parecia feliz e cuidado. Rick teria ficado na casa depois que tirou a vida de Lori. Não temos uma causa de morte, não temos o corpo. Mas sempre pensei que ele a estrangulou. Os arranhões por todo o braço dele eram apenas indicativos de feridas de defesa quando você está lutando contra alguém. Whittaker também observou que no telefone no canto do quarto de Lori estava faltando seu cordão. Era um cordão longo que percorria a sala, disse ele, e acho que foi usado para amarrá-la e também para lhe tirar a vida. Essa não foi a única coisa que faltava. Havia esses 3 tapetes na cozinha, disse Whittaker. Eles estavam meio que estrategicamente colocados para que Peanut, o cachorro de Lori, pudesse pular de um para o outro e ficar no tapete. Os tapetes apareceram alguns anos depois. Um ex-colega de quarto de Rick alcançou a polícia e disse a eles: "Ei, esse cara deixou para trás 3 tapetes." As pessoas que sabiam que Lori disse que Rick queria ser mais do que apenas um amigo. A polícia diz que Rick falou a um amigo que Lori o rejeitou e ele ficou devastado por isso. O policial acreditava que essa rejeição levou a Rick a fazer o que fez. Apesar das evidências crescentes, o agente Whittaker ainda precisava de algo mais, que amarrara Rick diretamente à cena do caso. E então, à 1h da manhã, Jay Barnes chamou Whittaker. Barnes encontrou exatamente o que eles precisavam nos arquivos de caso que estavam coletando poeira há 10 anos. Ele disse: "Acabei de encontrar um relatório que estava em um envelope que não havia sido aberto." Whittaker mal podia acreditar. Quando Lori desapareceu em 2006, a polícia coletou evidências de seu trailer. Mas quando os resultados chegaram, ninguém acompanhou. O relatório continha evidências críticas. O DNA de Rick foi identificado no fluido encontrado no lençol de Lori e no sangue na porta da frente. Acontece que seu sangue também foi encontrado em um dos tapetes que estavam na cozinha de Lori. Então você colocou o sangue dele em um tapete aqui. Você tem o sêmen dele lá atrás. Você tem o sangue dele na porta. O sangue da maioria das pessoas não está dentro da casa de outra pessoa, a menos que algo muito ruim tivesse acontecido. 12 anos depois que Lori desapareceu, havia evidências suficientes para acusar Rick Ennis por tirar a vida de Lori. Com essa descoberta crucial, os investigadores construíram um caso sólido contra Rick Ennis. Em 2018, eles conseguiram uma acusação contra ele. Nessa época, Rick morava em Pilot, Virgínia, a mais de 700 quilômetros de Outburn. Ele trabalhava para uma empresa que projetava e construía estruturas portáteis chamadas yurts. A proprietária da empresa, Sharon Morley, gostou de Rick desde o momento em que se conheceram. Ele era tão aberto e amigável e tinha um ótimo senso de humor. Também nessa época, Rick era o feliz noivo de uma bibliotecária escolar, chamada Helena Atkinson. Helena acreditava que ele era inocente. "Não, eu não. Não apenas acredito que Rick seja inocente, mas acredito que ele teria dado a vida por Lori se estivesse lá. Esse é o tipo de pessoa que ele é." Quando perguntada sobre o caso de quando ele tinha 12 anos, ela disse que sabia, havia descoberto ao pesquisar a genealogia dele.
Meu primeiro pensamento foi: o que aconteceu em sua vida em casa que o empurrou para esse ponto? Consultado por um repórter sobre esse caso, Rick disse: fui molestado por minha mãe. Minha mãe me abusou sexualmente e eu bati. Explodi. E o resultado foi que levei a vida da minha mãe, a vida da minha mãe e a vida do meu padrasto. Mas na época do acontecimento, Rick disse às autoridades que tirou a vida dos seus pais porque não queria se mudar para outra cidade. Disse Rick: eu estava profundamente envergonhado por minha mãe me molestar e tive muita dificuldade em falar sobre isso. Parecia conveniente culpar a sua mãe. Como adulto, compreendia a banalidade do motivo que o levou a tirar a vida da sua mãe e de seu padrasto. Em 6 de agosto de 2018, no seu 38º aniversário, 12 anos após o desaparecimento de Lori Lozinski, Rick Ennis foi preso por uma força-tarefa de oficiais dos US Marshals. A notícia trouxe alívio à família de Lori, mas a noiva de Ennis e seus colegas de trabalho ficaram chocados com o desdobramento. Rick foi acusado por tirar a vida de Lori. Seu julgamento foi inicialmente atrasado pela pandemia. Em 1º de abril de 2022, finalmente começou. A acusação apresentou as evidências de DNA, incluindo uma bituca de cigarro e os lençóis de Lori, que continham o DNA dele. A defesa argumentou que a polícia poderia ter plantado o cigarro na cena do crime e tentou retratar Lori como uma traficante, mesmo sem prova nenhuma, apenas a declaração de Rick. Para explicar o DNA dele nos lençóis de Lori, Rick afirmou que ele e Lori haviam tido relações consensuais antes de seu desaparecimento, apesar da rejeição dela às suas investidas românticas. No entanto, a história de Rick desmoronou quando mais 2 testemunhas apareceram com informações cruciais. Jeremy Brooks, um ex-colega de trabalho, testemunhou que, em 9 de junho de 2006, apenas um dia antes do desaparecimento de Lori, Rick havia lhe pedido para trazer gasolina e para ficar com o galão. Jeremy recusou, mas isso correspondia à descrição de um galão de gasolina que estava faltando na pista de boliche onde Rick trabalhava, e era semelhante ao encontrado perto do carro queimado de Lori. Outro ex-colega, Terry Booth, lembrou-se de um comentário arrepiante que Rick fez. Quando perguntado por que havia deixado Auburn, Rick lhe disse: eu tive que me livrar de um corpo. Na época, Terry pensou que fosse uma piada, mas a prisão posterior pelo caso de Lori provou o contrário. Apesar de Rick continuar negando todas as acusações, o júri deliberou por 2 dias e retornou com um veredicto de culpado. Embora Rick enfrentasse a pena capital, a promotora concordou em removê-la. Após consultar a mãe de Lori, Arlene declarou que concordar com uma sentença de prisão perpétua sem liberdade condicional poupou sua família do interminável processo de apelações, mas garantiu que Rick nunca seria livre novamente. Em 14 de abril de 2022, Rick Ennis foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ele permanece preso na William A. Donaldson Correctional Facility em Bessemer, Alabama. Para Arlene Lozinski, o resultado foi agridoce. Com lágrimas nos olhos, ela expressou que, embora a justiça tenha sido feita, isso a forçou a aceitar a dolorosa realidade de que Lori nunca voltaria para casa. Uma esperança incrível que uma parte de seu coração sempre manteve. Então assim culminamos o triste e surpreendente caso de Lori Lozinski. Rick Ennis continua a afirmar que é inocente. Você acredita que seja? Conte-nos seus pensamentos nos comentários e curta, assine e aperte o botão de sininho se quiser ser notificado por novos documentários.
e até o próximo mistério resolvido.